Vamos falar um pouquinho sobre congestão fluídica. Congestão fluídica é um termo genérico. Um dia eu perguntei a Jacó o que é realmente uma congestão fluídica. Eles é um termo genérico, através do qual a gente pode explicar as mais diversas desarmonias dos centros vitais. Então a gente entende que congestão fluídica é quando um centro de força não está com seu funcionamento normal, com seu funcionamento eficiente, tanto para captar, para processar, para assimilar, quanto para emitir fluidos, que é o seu trabalho primordial, o trabalho do centro de força, né? Suas funções principais se resumem a essas. Além daquelas que eu citei, pode ser que tenham outras funções que os centros exerçam, mas aquelas relacionadas são as funções gerais principais desse centro de força. Então, uma congestão fluídica ocorre quando o centro de força está com um mau funcionamento. E aí pode acontecer que ele vai ficar sobrecarregado de energia, pode acontecer que ele fique com carência de fluido. E isso também pode acarretar uma dificuldade na circulação das energias por aquele campo. Então vamos imaginar que as energias elas têm que transitar coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Aí o gástrico está com um mau funcionamento. Aí você pode criar ali aquilo que se chama nas empresas, nas indústrias, das fábricas de produção, um gargalo. A energia chega ali no gástrico, demora a passar para o esplênico. Ou seja, ela chega numa velocidade normal, num trânsito normal. Quando chega no gástrico aqui, ele tem dificuldade de captar essa energia, de processar. A energia demora a passar para o esplênico, ou passa de uma maneira com uma má filtração, por exemplo, desse fluido. O que é que vai acontecer? Vai começar a sobrecarregar mais ainda esse centro de força, porque a energia continua chegando. É o gargalo numa indústria. Você tem uma linha de produção, onde o produto começa aqui, ele vai passando para a próxima fase, depois para a próxima, só que aqui, em cada fase dessa, você tem 2 funcionários trabalhando num ritmo. Chega aqui, você está só com um funcionário, o ritmo é a metade. O que vai acontecer? O produto vai chegando e vai acumulando aqui, e vai passando para a fase seguinte de maneira bem mais lenta, na metade da velocidade. Então aqui você tem um gargalo, porque vai se acumulando aqui. Essa é uma das hipóteses, uma das coisas que pode acontecer. Quer dizer, você acabar interrompendo o fluxo normal das energias, porque aquele centro de força está prejudicado. Só que esse prejuízo vai começar a chegar a outros centros de força também. Porque nesse exemplo que eu dei do gástrico desarmonizado, o esplênico está recebendo energia de maneira mais lenta. Então ele também vai começar a se complicar. Que ele precisa de uma certa quantidade de energia que não está chegando pela metade. Então ele vai começar também a se complicar. Ele e os outros que estão depois dele também. E aí o refluxo também vai ficar complicado. Daqui a pouco você está com complicação geral, quase geral. Ou então você pode estar com um centro de força que está trabalhando de forma acelerada. Volta novamente o mesmo gástrico. Ele está trabalhando de forma acelerada. A energia que chega nele, ele consome. O que ele passa para o esplênico é só o restante, que não é suficiente. Porque ele está trabalhando de forma acelerada. Por exemplo, nesse momento em que eu estou aqui falando desde de manhã, então, lógico, o meu frontal, o meu laríngeo estão trabalhando mais do que o normal, porque eles precisam disso, porque precisam processar um raciocínio atrás do outro, precisam projetar a voz de maneira contínua, sem repouso. Então, lógico que frontal e laríngeo, pelo menos esses 2, estão num trabalho acelerado. Depois que terminar o seminário, eles vão retomar a normalidade, né? Volta tudo ao normal. Da mesma maneira, nós acabamos de almoçar, então nosso gástrico ele tem que fazer um trabalho a mais. Isso não é desequilíbrio, está dentro das previsões da própria natureza. Nesse momento, o trabalho é dele para exercer a digestão no estômago e intestinos. Então ele tem que trabalhar a mais, porque há muito alimento ali no estômago, né? E a gente que não dá trégua para o centro gástrico, a gente não dá trégua, né? Porque a gente come quase que 24 horas no dia, o estômago tem que estar processando alimento, né? Mal a gente termina a digestão, às vezes nem terminou de digerir completamente, a gente já está colocando mais alimento. Então é praticamente 24 horas de trabalho do estômago e do centro de força gástrico, que está ligado a ele, que é quem lhe dá o combustível energético para ele trabalhar.
Então a gente pode acabar exaurindo o centro muitas vezes por causa disso. É por isso que depois assim, do almoço, por que do almoço? Porque geralmente é a refeição maior que a gente faz no dia. Vem aquele soninho depois. Você tem que resguardar um pouco as energias para que essas energias possam ser direcionadas à digestão, para que ela funcione de maneira eficiente. E aí muitas empresas já descobriram essa necessidade de repouso após o almoço. É aí que cria salas de repouso, a pessoa pode lá fazer a siesta, ficar lá durante 15 minutos deitado, dormindo, porque nesse momento em que se você reduz as atividades gerais do corpo, sobra energia para fazer a digestão, né? Se a gente comesse menos, uma comida mais leve, reduziria essa necessidade. Ou se a refeição maior, mais pesada, fosse pela manhã, por exemplo, o café da manhã, a gente sentiria esse soninho maior depois do café da manhã e não depois do almoço, né? Porque é um momento que está requerendo um maior trabalho daquele centro de força. Então isso é a homeostase, né? No momento que necessita, ele trabalha mais, puxa mais energia para ele, depois ele entra no repouso porque a digestão já foi feita, outro centro trabalha mais porque há uma outra atividade, aí à tarde a gente vai para o trabalho, é um trabalho mental. Quer dizer, o trabalho do gástrico na digestão já foi feito, agora a energia é mais direcionada para o trabalho do frontal, né? Porque eu tenho um trabalho mental ali para executar durante toda a tarde, minha tarde de trabalho profissional, e assim por diante. Então, se por algum motivo eu tenho um centro de força que está trabalhando aceleradamente, não por um motivo normal, mas por um motivo patológico, porque o centro está desorganizado, e aí ele vai estar consumindo mais energia do que deveria e vai acabar tendo falta de energia para os demais. Então eu vou acabar ocasionando congestão fluídica em um centro, excesso de energia em determinado centro de força. Isso pode gerar uma carência de fluido em um outro centro de força, pelo mesmo motivo. E isso também pode dificultar a circulação dos fluidos. Essa dificuldade de circulação pode estar relacionada a um determinado centro de força ou ao próprio sistema de refluxo. E aí eu preciso verificar nos centros posteriores em que grau e aonde é que realmente eu vou precisar agir para regularizar esse funcionamento. Então o Barão do Poté foi quem falou isso, que todas as doenças se resumem a falta de fluido, excesso de fluido, ou dificuldade na circulação dos fluidos. Regularizando isso, o sistema vai funcionar normalmente. E isso vai acabar se refletindo no corpo físico. Isso vai se refletir no corpo físico. Aí vem a pergunta aqui, a gente chega na pergunta aqui que fizeram, que ficou de manhã sem resposta. Aproveitar para inserir ela. Eu, espírito, desestruturo meus centros de força, desestruturando os órgãos do corpo físico. É um circuito de via dupla? Sim, é um circuito de via dupla, não de via tripla, porque é espírito para espírito e corpo. Quando meus sentimentos, meus pensamentos se desestruturam por algum motivo, um pensamento de ódio que eu fico alimentando, por exemplo, isso vai desestruturar o meu perispírito, que vai desestruturar meu sistema vital energético, que vai desestruturar o corpo físico, para chegar a essa desarmonização toda. No corpo pode levar algum tempo. Depende de como eu lido com a situação, depende de vários outros fatores. Arranja um pouquinho de água. Então depende de vários fatores, mas aí eu tenho uma desestruturação que começou do espírito e vai para o corpo físico. Mas eu posso, por exemplo, uma pessoa que bebe, ela pode desenvolver uma cirrose hepática, e aí é um problema de origem orgânica, porque começou com o uso da substância química. Então vai desestruturar primeiro aonde? Fígado. Se isso se vai se prolongando, isso vai desarmonizar o esplênico, que já é sistema vital, fluídico. Isso pode se alastrar em outros centros de força. E isso vai chegar ao espírito também.
isso vai acabar reverberando também no espírito, gerando mudanças de comportamento, gerando uma agressividade que às vezes a pessoa nem tinha, gerando outras coisas, porque não dá para separar corpo, perispírito e espírito. Os três estão sempre juntos e o que ocorre em um acaba se refletindo nos outros dois. Então não tem como. Então é uma via de mão tripla, na verdade, e não dupla. Agora eu não entendi isso aqui, por sensações e ou vontade, eu não entendi. Quem foi que fez a pergunta? Foi você? Você pode explicar essa segunda parte aqui que eu não entendi? Tá, pode vir. Tá. Pode. Explique aí essa segunda parte. Olha, nós temos várias terapias hoje no mundo, espíritas ou não espíritas, que trabalham com a energia vital. O reiki, por exemplo, é a mesma energia que o magnetizador trabalha no centro espírita. A acupuntura também trabalha com energias. O jorei, tá? A cura prânica, tá? São terapias que usam energias, sejam espirituais, sejam energias do ambiente, sejam energias do próprio aplicador, mas são as mesmas energias, só que tem uma filosofia diferente, uma maneira de entender diferente e uma maneira de aplicar também diferente. Cada um tem o seu método, mas são formas diferentes de usar as mesmas energias, tá? Para tratamentos. Com relação à apometria, ela tem muito mais a ver com sonambulismo do que com magnetismo propriamente, tá? A apometria, ela usa tanto recursos mediúnicos quanto recursos anímicos. E esses recursos anímicos já eram previstos no magnetismo através do sonambulismo, tá? Já li algumas coisas sobre apometria, não sou um conhecedor propriamente de apometria, conheço algumas coisas pelo que li. Então não tenho nenhuma ressalva a fazer às práticas apométricas, porém acredito que o fato do movimento espírita ter deixado o magnetismo de lado fez surgir a apometria em substituição ao sonambulismo. Acredito que se os espíritas tivessem dado continuidade ao estudo e à prática do magnetismo, teria dado continuidade ao estudo e à prática do sonambulismo, que faz parte, e não tem como separar sonambulismo e magnetismo, é uma parte intrínseca. Então acredito que não teria surgido a apometria, porque o sonambulismo seria perfeitamente viável, aplicável, e não haveria necessidade de surgir uma outra coisa em substituição. Mas, como deixamos de lado magnetismo e, consequentemente, sonambulismo, surgiu outra prática, que é a apometria, em substituição, né? Mas acredito que se a gente tivesse dado continuidade ao estudo do magnetismo, não teria tido a necessidade de surgir a apometria, porque o sonambulismo seria perfeitamente viável como prática nas casas espíritas, né? Kardec, ele mesmo ressalta na Revista Espírita que ele estudou e praticou sonambulismo, não só magnetismo, sonambulismo durante mais de 35 anos. Ele era magnetizador durante mais de 35 anos, ele tinha acesso, ele também praticava sonambulismo. Porque todo magnetizador clássico trabalhava com sonambulismo, todos, porque fazia parte das práticas magnéticas o sonambulismo. A gente sabe como é fácil, quando a gente está aplicando magnetismo em um doente, como é fácil ele relaxar. Rapidamente ele relaxa. Só que os magnetizadores clássicos, como eles utilizavam muita concentração fluídica,
acabava com muita facilidade colocando o indivíduo em estado sonambúlico. Ele não só relaxava, ele relaxava, entrava em estado de transe, mas não era um transe qualquer, era um transe profundo, um transe sonambúlico. E aquilo servia de recurso de diagnóstico e orientação ao tratamento magnético. E aí tem o livro ali, o do Marquês de Puységuy, que é Memórias para servir a história e o estabelecimento do magnetismo animal, escrito pelo Marquês de Puységuy, que é o pai do sonambulismo. Aqui ele conta as suas primeiras experiências com o sonambulismo, os tratamentos que ele realizava, usando as orientações dos sonâmbulos, como é que eles procediam e tudo mais. São coisas fantásticas, são histórias fantásticas. E se a gente pegar os livros do Barão de Poté, pegar o livro de Deleuze, pegar Alphonse Biet, pegar Hector Duville, todos eles vão falar em sonambulismo, porque todos tinham prático conhecimento desse assunto. Todos. Porque era quase impossível um magnetizador tratar um doente e ele não entrar em estado de sonambulismo. Era quase impossível. Eles mesmos diziam, apenas 10% das pessoas entram em estado de sonambulismo. Então eles tratavam pessoas todos os dias, mas dia menos dia eles iam pegar alguém que era sonâmbulo. Então a pessoa entraria em estado de sonambulismo e isso o ajudaria no próprio tratamento, no direcionamento do seu próprio tratamento. E na falta do indivíduo ser sonâmbulo, se utilizava de um outro sonâmbulo para orientar o tratamento daquele. Então eles faziam isso continuamente. Então foram aos poucos, através dessa prática, descobrindo os potenciais da alma. Porque o que o sonambulismo faz é justamente nos revelar os potenciais que a alma humana tem. Começar a revelar esses potenciais. O próprio Kardec diz, o sonambulismo é a prova da existência da alma. Então, através do sonambulismo, nós conseguimos provar que a alma existe. Apesar de que ainda há pessoas que dão outras explicações para esses fenômenos, mas como os espíritos responderam a Kardec, analisando os fenômenos sem ideias preconcebidas, nós vamos chegar ao conhecimento da alma. Porque é isso que revela. Porque se você tem um indivíduo que ele consegue, em estado de transe sonambúlico, ele consegue ir a um outro local, ele se sente nesse outro local, ele se vê nesse outro local, um local que ele nunca esteve e nunca ouviu falar, e ele descreve com todos os detalhes esse local, que depois pode ser comprovado que realmente existe aquele lugar e que é realmente daquela forma. O que é que foi até lá? Lógico que não foi o corpo físico. Então alguma coisa daquela pessoa saiu dali e foi até lá. E o que seria essa coisa senão a alma? Então a alma é a prova o sonambulismo é a prova da existência da alma. É pena que a gente deixou esses estudos de lado. Nós nos rendemos tanto à mediunidade que hoje parece que tudo é mediunidade, que tudo gira em torno de mediunidade. Aí a gente vai pegar um estudioso do final do século XIX para início do século XX, o Ernesto Bosano, o italiano. O cara estudou durante mais de 40 anos os fenômenos espíritas e anímicos, os fenômenos psíquicos em geral. Estudou, deixou mais de 20 livros escritos, que hoje praticamente ninguém mais lê, mas sobre fenômenos psíquicos, espíritas ou não espíritas, ele escreveu mais de 20 obras a respeito. E ele fez uma estatística dentro dessa experiência de mais de 4 décadas, que apenas, pelo menos na época, apenas cerca de 40% dos fenômenos são realmente espíritas. Os outros 60% ou são fenômenos mediúnicos de comunicação de vivos, de encarnados, se comunicando através de um médium, ou são fenômenos anímicos, que Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma. Então a gente vê que está um pouco longe da estatística onde a gente coloca que tudo como se fosse mediunidade. Aí a gente cria termos como mediunidade de desdobramento. Desdobramento não é mediunidade. Desdobramento é emancipação da alma, é fenômeno anímico. Eu sair do corpo, isso não caracteriza uma mediunidade. Se eu saio do corpo, não estou sendo intermediário de nenhum espírito. Simplesmente estou saindo do corpo. Isso é fenômeno anímico. É emancipação da alma. Não.
Desdobramento é um transe superficial. Sonambulismo é um transe profundo. Mediunidade geralmente é um transe superficial, a não ser em alguns poucos casos, é um transe mais profundo. Sonambulismo é um transe profundo para valer. Por isso poucas pessoas têm essa condição de chegar a esse estágio, né? De você entrar num transe profundo e você conseguir ir a um determinado local, você poder localizar com perfeição, com precisão, por exemplo, onde está uma pessoa perdida. Você conseguir descrever a doença de uma determinada pessoa, descrever as crises futuras que ele vai ter, dizer quando ele vai estar realmente curado, que espécie de tratamento ele precisa se submeter, e por aí vai. São coisas realmente fantásticas. São potências da alma que nós temos e que nós desconhecemos, né? Mas aí é que nós criamos toda uma teoria em cima dos espíritos e que tudo são os espíritos que fazem. Então tudo é obsessão, tudo é mediunidade e nós não fazemos nada. E isso muitas vezes é cômodo, porque se alguém diz, não, você é assim porque você é obsediado, graças a Deus, então a culpa não é minha assim, não é tanto minha, né? Metade minha, mas metade é dele. Mas se você diz, não, você é assim porque você é assim, então 100% o problema é meu. Mas se alguém diz que eu sou assim por causa do espírito, por causa do obsessor, graças a Deus, só tenho metade do problema para resolver. Eu estou metade, quem tem que resolver é o espírito. Ele é que tem que mudar e deixar de me perseguir. Eu alivio o meu problema e já jogo metade do problema, pelo menos, nas costas dos espíritos. Como se nós não fôssemos capazes de fazer coisas ruins, né? De colocar os pés pelas mãos, de nos irritar, de falar o que não deve, como se a gente não fosse capaz de fazer essas coisas. Sempre tem que ser os espíritos. Então tá, agora eu não sou capaz de fazer porque eu estou encarnado. Então se eu me tornar espírito, vou me tornar capaz de fazer isso agora? Só porque eu sou espírito? Mas não o espiritismo já nos disse que não tem diferença entre encarnado e desencarnado, né? Que o que a gente faz de errado aqui também pode fazer lá e vice-versa. Então, mas a gente sai colocando tudo, supervalorizando as responsabilidades dos espíritos. Então, no passe, você não precisa fazer nada, os espíritos é quem fazem tudo. Então, se eu tenho um problema de saúde, é obsessão. Se eu tenho um descontrole emocional, é obsessão. Então, se eu tenho um desdobramento, é mediunidade. Mas desdobramento não é mediunidade, é anímico. E nós ficamos sem estudar os fenômenos anímicos, sem descobrir aquilo que nós realmente somos. Eu não estou aqui desvalorizando a mediunidade de forma alguma, mas é porque nós também não podemos desvalorizar o outro lado da situação. Nós somos seres encarnados, nós somos espíritos, portanto nós também temos capacidade de realizar determinados fenômenos, não somente os espíritos, nós também podemos fazer. Precisamos descobrir esses potenciais que existem, guardados no nosso íntimo. Se a gente quer estudar o espírito, o ser desencarnado, aí eu preciso da mediunidade, porque eu preciso de alguém que intermedie o mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que eu quero conhecer. Aí eu preciso da mediunidade. Mas se eu quero conhecer a alma humana, a alma do encarnado, aí eu tenho que estudar os fenômenos anímicos. Não vai ser com a mediunidade que eu vou fazer isso. E nós temos muitos potenciais guardados aí, precisando descobrir. Nós temos muita força dentro de nós, enclausurada, sem conhecimento a respeito, precisando ser colocada para fora, posta em uso. No meu livro eu cito um caso do Paul Branton. Ele foi visitar o Egito e depois ele escreveu um livro a respeito. Ele conta a respeito de um sensitivo no Cairo que ele conheceu. Esse sensitivo, ele realizava experiências de catalepsia. E aí você chega aqui, eu posso falar catalepsia, mas você chega numa palestra pública, por exemplo, para falar para os espíritas em geral sobre catalepsia, ninguém sabe o que é. Que diacho é isso de catalepsia, de letargia? Ninguém sabe o que é. Então fica difícil. Está lá no livro dos espíritos. Está lá, de maneira bem clara, sobre o que é catalepsia, o que é letargia. Então, esse sensitivo, ele era cataléptico. Então, ele conseguia entrar num estado de transe cataléptico
e ele realizava experiências na presença de médicos, de cientistas, de estudiosos. Então ele entrava em catalepsia, então os seus ajudantes lhe colocavam dentro de um caixão de madeira, colocavam a tampa e pregavam com pregos. Depois pegava esse caixão, colocava dentro de um caixão de madeira maior, preenchia todos os espaços restantes com areia até a borda, colocava a tampa desse caixão maior, pregava com prego, só tirava ele dali depois de 3 dias. Então, 3 dias depois, ele saía do estado, tirava ele lá de dentro, ele saía do estado de transe cataléptico. E aí ele comprovava, fiquei 3 dias sem respirar, porque não tinha como ele respirar ali dentro. 3 dias sem comer, sem beber e sem respirar. Mas não dizem que a gente tem que respirar continuamente, se não respirar morre? Então, ele, no livro do Paul Branton, ele fala isso, nessa fala do sensitivo. Dizem que a gente precisa respirar para viver. Eu fico 3 dias sem respirar e sem comer nada. E ele diz, inclusive, que 3 dias sem comer é até bom para o organismo, porque dá uma trégua para o gasto de energia do organismo, né, que é quase 24 horas para digerir a alimentação. Mais do que isso, começa a definhar, aí já começa a prejudicar, porque já começa a sentir a falta, né? Aí o organismo já vai perdendo. Lógico que ele sai dali com alguns quilos a menos, né? Mas ele mostra uma capacidade que o ser humano tem. 3 dias sem respirar. Jesus caminhou sobre as águas. Mas foi Jesus. Se ele caminhou, porque é possível caminhar. Eu não sei caminhar sobre as águas. Mas Pedro também caminhou, né? Senhor, pede para que eu vá até ti e eu consiga caminhar sobre a água. Jesus, vem Pedro. E Pedro vai lá e também caminha sobre a água. Ou seja, são 2 que conseguiram caminhar sobre a água. Por que não afundaram? A física quântica hoje explica como é que isso funciona. Por que eles não afundam? Porque eles estavam vivenciando ali uma realidade que era a realidade que eles acreditavam. Eles sabiam que não é que Jesus estava flutuando, é que ele sabia que a água só afunda porque a gente acredita que afunda. Ele sabia que se ele acreditar que a água não afunda, ela não afunda. Quando Pedro perdeu essa percepção, ele afundou. Quando ele sentiu medo da tempestade, ele ficou com medo de afundar. Bom, se eu estou com medo de afundar, eu estou dizendo que eu posso afundar, que existe essa possibilidade. Afundou. Teve que Jesus socorrer segurando na mão dele. Mas no momento em que ele disse, é possível caminhar sobre a água e eu não afundo, ele caminhou. Então, nós condicionamos o nosso pensamento a determinadas realidades, né? E ainda há muito que se descobrir aí nesse setor, né? A física quântica hoje ela já consegue dar subsídios para explicar como é que a imposição de mãos, por exemplo, pode curar alguém. Já dá subsídios para a gente poder, em termos materialistas, vamos dizer assim, em termos científicos, a gente poder explicar como é que isso funciona. Como é que as terapias energéticas funcionam? Em que sentido elas agem? Nós sabemos, há mais de 160 anos a gente sabe como é que isso funciona, né? Desde 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que a gente já tinha conhecimento a respeito.